Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre agricultura digital. E o convidado é o engenheiro agrônomo Matheus Barros. Ele é formado pela Exalc em 2003, possui MBA em negócios pela Universidade de Pittsburgh, tem 17 anos de trajetória profissional dentro da Bayer e hoje ele é o líder de negócios Climate da Latam da Bayer. Matheus, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Obrigado pelo convite, Rafael. Prazer estar aqui no canal Amigos Agro e Vida. Falar um pouquinho sobre agricultura digital e um pouquinho dessas histórias de transformação. Matheus, eu que agradeço a sua participação aqui. Já vamos emendar aqui o nosso assunto, que é a agricultura digital. Bacana, Rafael. Bom, em primeiro lugar, feliz de estar aqui com você. Né? Acho que tem o tema amigos aqui, né? Você sabe que eu considero você um grande amigo. Tivemos a oportunidade de ter um momento juntos aí na nossa vida, em São João da Boa Vista. E estar aqui hoje podendo participar dessa tua nova jornada é um grande prazer. Tá? Falar um pouquinho sobre a agricultura digital. Agricultura digital nada mais é, Rafael, do que a utilização de tecnologias digitais na aplicação na agricultura. Deixa eu trazer para você aqui algumas vertentes, algumas tecnologias que são aplicadas, que fazem parte desse contexto todo da agricultura digital. Então, por exemplo, o Big Data, né? Como que você consegue organizar literalmente bilhões de dados, às vezes trilhões de memória de dados, organizados, tá? Para que você consiga traduzir isso daí em informação para o agricultor. Então, tem essa primeira vertical. A segunda delas, depois que você tem todos esses dados organizados, aqui a gente aplica a famosa machine learning, ou inteligência artificial sobre esses dados. Quando você aplica todas essas tecnologias sobre esses dados, você consegue, através de algoritmos, gerar correlações que nem sempre são tão óbvias, que vão gerar produtos preditivos para o agricultor, entendendo os dados do passado e as potenciais informações que podem prever o futuro. Você pode estar trazendo aqui informações que vão aumentar a precisão para o agricultor na tomada de decisão. Tem uma outra vertical aqui, que todas elas se conectam no final das contas, tá? Que é a famosa IoT, a Internet das Coisas. A aplicação de sensores na agricultura. Aqui a gente está falando de sensores de solo, sensores em máquinas, nós estamos falando de drone, nós estamos falando de satélite, tá? Então, são todas essas tecnologias, e aqui a gente pode falar de algumas outras. Hoje a gente está falando de blockchain em agricultura, tá? Então, quando eu consigo aplicar todas essas famosas tecnologias digitais na agricultura, é o famoso agricultura digital. Eu gosto também de trazer aqui um contexto, Rafael, que a agricultura digital é muito interessante, que ela passa também a ser, de uma certa maneira, uma evolução da agricultura de precisão. Tá? A agricultura de precisão, que não é algo novo, desde a década de 90 a gente começou a entender as variabilidades dentro do solo, de cada metro quadrado da fazenda. O que a agricultura digital veio para contribuir nesse processo? Ela veio a contribuir para dar velocidade no processamento dessas informações que a agricultura de precisão já estava gerando. Tá? Então, foi uma combinação muito poderosa quando você aplicou todas essas tecnologias digitais que eu descrevi, somado com os dados que já estavam sendo processados via agricultura de precisão. Isso tem aberto inúmeras possibilidades para os agricultores. Tá? Então, realmente, todos esses exemplos que eu trouxe aqui, a gente tem já exemplos práticos sendo aplicados na agricultura. Tá? Tá. Matheus, e até assim, é uma consequência, é uma ordem natural de todo o segmento, né? É uma evolução, né? Você tem evoluído, né? Como veio a agricultura convencional, aí teve
o plantio direto, e aí entrou a agricultura de precisão, agora entrando a agricultura digital, e as tecnologias vão se incorporando à agricultura, né, para ter essa evolução, e é o que a gente vem acompanhando também, o crescimento. A produção, ela responde muito forte quanto ao uso de tecnologias, né? A gente sabe muito bem o uso de tecnologia de pesquisa no cerrado, o potencial que se tornou o bioma cerrado para a produção agrícola ele é imenso, né? Então, a soma dessas ferramentas, né, em benefício do produtor, para que o produtor se profissionalize, né, ele entenda muito mais o que existe dentro da porteira para que ele obtenha os melhores resultados, né? Perfeito. E sabe, Rafael, quando você traz essa perspectiva, eu gosto muito dessa evolução que você descreveu, porque todas essas transformações, essas evoluções foram super importantes, né? Você descreveu desde lá do advento da indústria da indústria dos químicos, depois do plantio direto, da biotecnologia, da indústria de máquinas, agricultura de precisão. E a gente hoje está cada dia mais claro que a agricultura digital ela não deixa de ser uma cola que junta todas elas. Então, e você consegue potencializar todas as tecnologias pré-existentes. E aqui deixa eu também aproveitar a oportunidade, Rafael, porque da mesma maneira que a gente evoluiu muito na produção de alimentos, o Brasil, você trouxe aqui, é um exemplo, né? A nossa produtividade cresceu muito além da nossa área, né? A nossa área total. Mas tem um evento novo hoje, não é novo, mas que está cada dia mais importante, que é a preocupação que a sociedade tem de como o alimento é produzido, né? O consumidor na cidade, ele está cada vez mais interessado em saber né, sobre se esse alimento está sendo produzido da maneira correta, se a gente não está causando mais desmatamento, se a gente está preservando o ambiente para as próximas gerações. E aqui também é uma reflexão muito interessante, porque a nossa crença, pelo menos lá na Climate Field View, é que a transformação dos dados é a nova fronteira da produtividade. Porque, literalmente, quando você começa a identificar as variações que existem dentro de uma fazenda, e quando você começa a reduzir essas variações, ou seja, com a mesma quantidade de terra, você fazer ajustes relativamente, eu não vou chamar de pequenos, ajustes importantes dentro daquela proposta de manejo, você consegue produzir mais, não necessariamente com mais insumos, mas com mais precisão, com mais sabedoria. Porque o que importa para o agricultor é você aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade, mas agora tem um elemento da sociedade que está querendo saber como isso daí é produzido, que está preocupado. Olha o tema da Amazônia, o quanto que ganhou relevância recentemente, né? E a gente sabe que a gente não precisa da Amazônia para produzir mais alimentos, a gente tem oportunidade de produtividade. E aqui a agricultura digital também, através das inúmeras possibilidades que ela traz, ela também vai poder trazer mais transparência no processo produtivo. Tá? No futuro, Rafael, o agricultor vai poder comprar um alimento e saber que aquele alimento foi produzido numa área que não é uma área indígena, não é uma área de desmatamento, que esse alimento ele teve um manejo fitossanitário correto, respeitou todos os prazos e outras informações que o consumidor pode estar demandando. Então, eu acho que tudo isso vai trazer mais transparência para o processo produtivo e, consequentemente, a gente vai estar discutindo as oportunidades de realmente transformar a agricultura brasileira como um grande diferencial competitivo, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade. Se a gente tiver um tempinho aqui, vale a pena a gente explorar até o tema do carbono, que é uma coisa super nova, que está tendo uma oportunidade gigantesca para os agricultores brasileiros. Nós temos o tempo que for necessário para a gente discutir, né, debater, fazer esse bate-papo para apresentar isso daí, Matheus. E essa, como você disse, é uma rastreabilidade que vai haver da produção agrícola com essa para o consumidor, né, tanto o consumidor nacional quanto o consumidor externo, que acho que tem aí uma visão um pouco mais formada sobre o que é a qualidade de produto, como ele é produzido, se ele não atendeu às necessidades aí sociais, ambientais, né? Que isso aí já
na Europa, nos Estados Unidos, já é uma sinalização bem forte, né? Ainda no Brasil está encaminhando isso aí, mas é uma tendência ainda que isso ocorra aqui também. E é como assim, é como eu já citei aqui num outro bate-papo, é como no caso da pastagem. Antes as pastagens precisavam, o pecuarista produzir aí, criar mais 1.000 cabeças de gado, ele derrubava mais 1.000 hectares de floresta, né, de área, abria novas áreas para ter 1.000 hectares. Hoje não, com a intensificação das áreas, tecnologia, uso racional dos insumos, né, fazendo adubação, correção de solo, manejo de pasto, isso daí ele conseguiu diminuir. Com a mesma 1.000 hectares que ele tem, ele pode ter, dependendo da época do ano, 3, 4 mil animais, né, dentro dessa área. Fazendo o manejo correto, ele pode ter 5 animais na mesma área por hectare, por exemplo, fazendo o manejo correto. Então, eu uso de tecnologias, uso de manejo adequado do solo, da pastagem, para que ele traga benefício para isso, otimize os recursos dele, né? Para que ele não tenha que investir mais, né? Para que ele obtenha sempre os melhores resultados, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho que é muito... Deixa eu aproveitar nós estamos falando desse tema de transparência, sustentabilidade. Eu citei aqui o exemplo do carbono, né? Olha só que interessante, Rafael. Acho que recentemente, devido a todos os tratados, né, que estão sendo feitos, as preocupações reais sobre aquecimento global, existe hoje um mercado que está nascendo, que é o mercado de carbono, né? Então, empresas, por exemplo, a Bayer, a empresa com a qual eu trabalho, ela se comprometeu em reduzir 30% da emissão de carbono, tá, que ela produz nas fábricas, em todas as suas operações, até 2030. Por mais eficiente que a gente seja no nosso processo produtivo, por mais eficiente que a gente seja, é um desafio grande você reduzir 30% nas suas emissões de carbono. Tá? Ou seja, mas eu assumi esse compromisso. Eu quero reduzir a minha redução de carbono. O que acontece? Hoje existe um mercado de carbono. Então, eu tenho X créditos de carbono para eu comprar no mercado. E eu vou lá e eu compro para fazer essa neutralização. Aonde que eu quero chegar é que existe uma oportunidade gigantesca para o agricultor brasileiro, porque a agricultura brasileira ela é baseada em plantio direto, em práticas sustentáveis. Quando você faz um manejo correto da tua agricultura, quando você faz o manejo correto do solo, a correção do solo, você faz as técnicas de plantio direto, rotação de cultura. Quando você consegue fazer isso, a gente consegue demonstrar que entre um ano 1 e o ano 2, a agricultura ela passa a capturar carbono da atmosfera. Esse aumento de produtividade que você está proporcionando e o manejo do solo, principalmente a partir do plantio direto, você retém carbono. E olha só que coisa interessante, né? Imagina só você conseguir demonstrar esse delta de carbono entre o momento 1 e o momento 2 e o agricultor poder comercializar isso. E existe hoje um mercado de 200 bilhões de dólares de compra de carbono. Empresas de avião, empresas de tecnologia, todas elas com esse propósito de reduzir as suas emissões, mas para isso ela vai ter que encontrar alguém que esteja neutralizando esse carbono. Então, e aqui, quando a gente fala de agricultura de base, cara, a gente sabe que uma agricultura que tudo começa pela base, né, Rafael? Se você realmente corrigir o solo de maneira adequada, e aqui a agricultura de precisão e a agricultura digital, tem até um case, uma história para contar aqui para vocês, que vai exatamente na veia para tangibilizar o que eu estou falando. Você proporcionar esse ganho de produtividade na mesma área com uma boa técnica agronômica, cara, olha que oportunidade para a agricultura, inclusive, contribuir com o desafio de aquecimento global que nós temos pela frente. Isso não é conversa mole, cara, é realidade. A Bayer anunciou, a gente já vai estar fazendo um projeto esse ano, plantio que começa daqui 30 dias, um piloto com 500 agricultores no Brasil, para começar a fazer essa mensuração da captura de carbono com um manejo apropriado correto. E nosso papel vai ser unir o agricultor com esse lado comprador. Então, são oportunidades muito interessantes que se abrem.
Matheus, cara, eu sou assim, eu tenho acompanhado aí até parte da minha trajetória profissional, você participou também, e assim, eu acho que a evolução, o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo desse período aí, desde 2003, sou formado em 2003 também aí, vamos fazendo 17 anos de formado de carreira profissional, cara, a evolução que houve na agricultura, né, o que nós Incrível. vivenciamos, nós trabalhamos na ponta, no campo, e agora na É, parte gerencial e de diretrizes de negócios, cara, eu acho que assim, para nós é muito enriquecedor. O período que nós vivemos de mudanças, né, de crescimento da agricultura, nesse período de 17 anos, cresceu muito mais do que gerações passadas que demoraram aí 50, 60 anos para perceber esse tipo de crescimento. E nós, é muito rápido. E agora está entrando uma nova geração aí que vai ter uma crescente aí de tecnologia, de produção, no espaço muito menor do que nós vivemos, né? E que sem nós dúvida. acompanhamos. Então a dinâmica disso é muito grande, vai ser muito rápido e assim o profissionalismo do produtor rural, né? Ele não vai ser mais o fazendeiro, o agricultor, ele vai ser profissional da área de produção agrícola, Já é, né? É. que ele vai além de comercializar a produção agrícola em si, cara, ele está comercializando carbono, cara, está negociando É. outra coisa que indiretamente ele está produzindo e que tem valor, como você disse aí, tem um mercado de 200 bilhões de dólares, que, cara, tá aí, precisa, quem que vai trabalhar com isso aí? Se ele se profissionalizar e fizer os manejos adequados, que vem tudo da base, como você disse, se ele fizer todos esses manejos adequados, nós não estamos falando em gasto, nós estamos falando em É. investimento. Ele vai Sem investir dúvida. para que ele obtenha um resultado ainda melhor, né? Olha, deixa eu trazer um exemplo prático para tangibilizar isso que você está falando, cara, e que tem tudo a ver com e você vê como as coisas se conectam, né? Eu não consigo separar as coisas, falar agricultura de base e agricultura digital. As coisas andam junto, Rafael. Nós temos um cliente no Mato Grosso, é uma operação bastante importante, são quase 50 mil hectares, e que ele é um grande usuário do FieldView. Tá? O nome do gerente da operação é o Gilberto, ele autoriza eu contar essa história, tá? Publicamente aqui. O Gilberto é um grande parceiro no desenvolvimento da agricultura digital no Brasil, sempre acreditou na causa. Mas olha só que interessante. O primeiro passo, né, ele fez um esforço, e é um esforço literal mesmo, você aplicar um projeto de agricultura digital numa fazenda, exige empenho, resiliência, porque não é do dia para a noite que você começa a instalar sensores na sua fazenda, que você começa a administrar com dados, você precisa de gente, você precisa de, né, da mesma Mudar maneira que o alguns nosso celular de vez conceitos, em né? quando trava, dá bug no celular, aqui também acontece, tá? Mas ele foi muito resiliente e ele equipou praticamente todas as suas colhedoras, tá? Colheitadeiras, com a nossa tecnologia, que nada mais é que um sensor que a gente instala nas máquinas, tá? E a gente coleta informações, seja de plantio, de pulverização e colheita. Tá? Então, ele foi capturando essas informações de plantio, pulverização e colheita. E na colheita, Rafael, olha só, ele tinha uma área que no visual, ele achava que existia uma variabilidade da produtividade dentro daquele talhão. Mas na hora que ele realmente pegou aquele dado e o sistema processou para ele e tornou isso visual, cor, realmente, literalmente na palma da mão dele, ele pôde olhar a variabilidade dentro daquele talhão, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Era um talhão de milho safrinha, tá? Onde um talhão de 65 hectares, onde em uma parte do talhão ele estava colhendo uma média de 4 toneladas por hectare, e ali era uma mancha vermelha, tá? E a menos de 10 hectares de diferença, no mesmo talhão, 8 toneladas. Ou seja, 100% de variabilidade. Tá? E ele, assim, na verdade, a experiência, ele relata isso, que a experiência passada com a agricultura de precisão, ele acreditava no conceito da agricultura de precisão, mas ele não conseguia medir o resultado. Tá? Então, olha só que interessante. A agricultura digital mostrou para ele o tamanho da variabilidade.
o tamanho, falou, cara, como que posso, no mesmo talhão, eu estar produzindo 4 e 8? O que ele fez? Fez uma contratação de uma empresa de agricultura de precisão que fez a coleta de solo, tá? Por área de manejo, né? De todas georreferenciadas, e o nosso sistema permite que você inpute todas essas informações. Se você faz um upload de todas as camadas que são geradas numa amostra de solo. E a beleza dessa tecnologia, Rafael, de um lado, literalmente, você tem o teu iPad, metade você tem o teu mapa de produtividade e na outra metade você vai separando. Agora eu vou selecionar mapa de potássio, mapa de cálcio, mapa de CTC, e você vai rotacionando. Literalmente, eu desenho, quando eu desenho no iPad sobre aquela região vermelha de 4 toneladas por hectare, se do lado ali eu tenho selecionado o mapa de cálcio, ele vai falar qual que foi a produtividade para aquele teor de cálcio. Na palma da mão. Você faz isso na palma da mão. Super fácil de você utilizar isso daí. Você faz essas correlações automáticas. Ou seja, depois de 15, 20 minutos de investigação, variando as camadas, aonde ele chegou, CTC do solo. Base da agricultura. Tá? Olha só que interessante, Rafael. Com base nisso, ele conseguiu viabilizar um projeto. Eles compraram espalhadores de calcário em taxa variável. Eles fizeram o maior programa de calagem da história da propriedade. E a beleza foi, lembra, ele identificou o problema através da agricultura digital, confirmou com a agricultura de precisão, fez um manejo de base de calcário, seguiu o manejo de fertilidade que ele sempre seguia, tá? No ano seguinte, esse mesmo mapa, cara, é incrível. Pena que eu não estou aqui para mostrar, não me preparei para trazer aqui, eu posso mandar para você depois. Mas tem um mapa da colheita 2018 e da colheita 2019. Aqui ele era vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, e aqui todo verde. Ele reduziu essa variabilidade de uma maneira muito significativa, assertiva, e a causa raiz que ele encontrou ali foi calcário, foi a base, né? Então, olha só como as coisas se conectam, né? Por isso que não, agricultura digital, não, é agricultura digital somada à agricultura de base, somada à agricultura de precisão, com boas máquinas, né? Com uma consultoria do lado lá, ajudando a interpretar tudo aquilo. Eu costumo dizer que a agricultura é um esporte coletivo, né? Você precisa de múltiplas perspectivas ali para você conseguir propor ali o melhor manejo possível, né? Então, agricultura de base com agricultura de precisão, com agricultura de base com agricultura digital. Matheus, cara, acho que esse case aí, eu acho que ilustra muito bem o que a gente fala, né? Que a base, nesse caso aí, é um nível de tecnologia, de tecnificação um pouco maior do que a média dos produtores hoje, mas assim, ele mostra o resultado, e acredito eu que todo o investimento que o produtor fez aí, o Gilberto fez dentro dessa área, com a aquisição de equipamento, a contratação aí da agricultura de precisão, ele foi pago e ainda gerou uma receita ainda positiva do que tudo que ele fez. Né? Infelizmente, eu não tenho os números aqui, Rafael, mas, cara, o retorno, ele pagou todo o investimento em um ano. Todo o investimento em um ano. E é impressionante, né, Matheus, como que a resposta de você fazer um manejo adequado, você consegue identificar, né, fazendo a identificação, interpretação desses dados, é importante você interpretar isso daí de forma correta, né, saber utilizar isso daí para que você obtenha sempre os melhores resultados. E o resultado disso é imediato, né? Assim, imediato não, mas de uma safra para outra você já vê o resultado. Isso é impressionante. Isso mostra o quanto que a agricultura, nós fazendo os manejos corretos, é responsiva ao uso de insumos que a gente, às vezes, não prioriza. Por exemplo, o primeiro bate-papo que nós fizemos aqui foi sobre o calcário, sobre essa base. A gente sabe que produtor ainda, alguns produtores, não fazem análise de solo, ou fazem análise de solo a cada 2 anos, ou fazem a cada 3 anos. Usam calcário todo ano, mas com base de 3 anos atrás. Então, esses manejos não são os adequados,
que ele acha que está fazendo, como essa interpretação lá, que ele achava que tinha aí uma área dele, ele performava de uma forma satisfatória, mas aí quando ele viu essa variabilidade dentro da área, cara, isso aí é impressionante. É impressionante. O feedback é que todo o investimento que ele fez em agricultura digital e, consequentemente, gerou essa necessidade para correção precisa do solo, o retorno foi muito significativo, Rafael. Foi muito significativo. É verdade, ele está num nível hoje de introdução à tecnologia alto, mas são esses agricultores que conseguem demonstrar, tangibilizar o potencial, né, da utilização da tecnologia. Eles são, a gente costuma brincar, eles são os pioneiros, né, com relação a isso, e ninguém melhor do que eles, né, melhor do que você, melhor do que eu, falar aqui, né, dos nossos produtos, serviços, ninguém melhor que um agricultor para realmente mostrar, contar a sua história e mostrar o retorno que ele teve. E isso daí começa a gerar um boca a boca positivo, e a gente já começa a ver não só a história dele, mas outras histórias aí se espalhando pelo Brasil. E eu acho que esse case de sucesso, né, ele, lógico, para você fazer chegar ao nível ideal, aonde ele chegou, teve muitos ajustes, teve muitos erros, né, que foram ajustados, não é assim, que foi perfeito, apertou um botãozinho lá, tudo se resolveu. Não, houve acertos, né, houve erros para que você melhorasse, para que você chegasse a isso daí, e esse é o processo, né, não existe nenhuma ferramenta, nenhum manejo que seja mágico, você tem que fazer todo um processo para que você atinja isso daí. Então, ele fez todo o processo, né, de ajuste, de conhecimento, de reconhecimento, de entendimento, para chegar onde ele chegou, né? Então, isso é importante, que é a ordem natural de quase todos os negócios, é você entender, né, saber entender e agir para aquilo que está acontecendo de forma positiva, né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Essa é uma jornada muito, muito interessante, viu, cara? As possibilidades que estão se abrindo são muito grandes, né? A gente está falando aqui de uns benefícios de agricultura digital relacionados a entendimento do metro quadrado ali daquela propriedade, mas isso daí vai além, né? Porque hoje toda a sofisticação, não vou usar a sofisticação, mas todo o avanço das máquinas, GPS nas máquinas, tem proporcionado também uma eficiência operacional muito grande das máquinas. Outros exemplos interessantes, Rafael, manejo de pragas e doença. Você hoje tem inúmeras startups, inúmeras soluções no mercado que ajudam o agricultor a fazer aquele famoso mapeamento que a gente sempre fez, a gente aprendeu na nossa faculdade de agronomia, que até hoje o agricultor faz, mas ele traz isso para uma plataforma que ajuda ele a fazer isso, desenho de mapas de calor, onde tem maior infestação, menos infestação, para que ele possa fazer uma aplicação, seja de herbicida, seja de inseticida, localizada. Olha, mais uma mensagem de sustentabilidade, de eficiência, né? Uso de imagens de satélite, de drone para identificação, reconhecimento. Olha, são inúmeras possibilidades que se abrem e o quanto que elas estão conectadas. E assim, vamos dizer, o impacto positivo que gera na economia, na sociedade, no meio ambiente, são, como eu disse, são positivos, né, Matheus? E você gera aí a riqueza do negócio, não é mais a riqueza da produção, é a riqueza do sistema como um todo, né? Socialmente, você trabalha de uma forma social, né, com integração social, da sustentabilidade do meio ambiente, você otimizando os recursos, né, de uso por exemplo, aí de uso direto, somente onde você precisa aplicar o defensivo agrícola, fazer a correção daquele negócio, não é de forma generalizada, aplicando bica corrida, né? Aplica 600 quilos de produto por hectare. Não, você vai utilizar lá. Por exemplo, tem acho que o pessoal lá que faz a pulverização eletrostática, que tem uma outra ação, que é outra tecnologia, que você faz a aplicação dos defensivos de forma mais eficiente, sempre buscando a eficiência do processo, né, do manejo, sempre buscando a melhor otimização dos recursos, né? E olha só, Rafael, também muito interessante esse ano, né? Já, na verdade, a safrinha e o verão que nós colhemos
Nós estamos introduzindo aqui no Brasil já a primeira, que lembra, né? Comecei a minha conversa aqui falando, o digital ele é um pouco de uma jornada e tudo começa da captura do dado, né? Sem a captura do dado, você não aplica inteligência artificial sobre esses dados. Então, a gente passou 2 a 3 anos coletando dados, tá? Você sabe, a Bayer é uma empresa que tem uma plataforma de sementes bastante grande, né? Hoje as marcas Agroceres, Decalbe, todas fazem parte desse banco genético da Bayer. E olha só que interessante, nós temos uma quantidade de dados enorme de germoplasma dessas sementes, né? Que a gente faz o desenvolvimento dessas sementes. E, ao mesmo tempo, a gente também começa a coletar esses dados agregados dos agricultores e combina tudo isso num algoritmo de inteligência artificial. A gente já está testando em escala pré-comercial aqui no Brasil, Rafael. A gente chama de prescrições de sementes, tá? São produtos preditivos que ajudam o agricultor, literalmente, em cada talhão da sua fazenda. Ele escolhe o talhão da sua fazenda. Os dados que ele tem de histórico de informação são utilizados. A gente puxa vários anos de imagens de satélite sobre aquele talhão. Os nossos dados históricos, que é um banco privado que a gente aplica sobre esse algoritmo, e gera-se uma grande correlação e a gente consegue otimizar não só o calcário, não só o fertilizante, mas também a semente por metro quadrado. Se eu tenho numa região o maior potencial produtivo, eu não vou jogar 60 mil sementes naquele hectare de uma maneira uniforme. A gente já tem talhões onde a gente sai de 40, no mesmo talhão, de 40 a 80 mil sementes. Então, eu sei que naquele talhão eu não vou conseguir tirar todo o potencial produtivo de uma determinada área, porque ela tem algum problema físico de solo, por exemplo. Então, ali eu vou jogar menos semente. Mas onde eu sei que tem maior potencial, eu jogo mais semente. Então, olha só a quantidade de exemplos, né, que numa sentada aqui, numa roda de conversa, a gente já consegue trazer. Tudo é muito novo, a gente tem que ser muito pragmático aqui, tem muito aprendizado, tem várias barreiras naturais para a adoção dessas tecnologias digitais. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também, mas o potencial, Rafael, assim, se a gente projetar, é muito interessante. Eu estou nessa jornada há 4 anos. Há 4 anos atrás, falava de agricultura digital, o ceticismo era grande, assim, tipo, não, por que eu preciso de agricultura digital? Eu já tenho agricultura de precisão, eu já faço meu manejo de solo, eu já tenho o conhecimento de agronômico, né? Hoje, quando a gente começa a ver esses benefícios, então a gente está começando a mudar a curva de adoção e claramente a gente percebe, através já de pesquisa mesmo, McKinsey, pesquisas sérias, hoje mais de 50% dos agricultores empresários, eles já consideram adotar a agricultura digital nos próximos 2 anos. Então, tá assim, já tá numa crescente grande, mas ainda, cara, as possibilidades são muito grandes. A gente costuma brincar, né? Tem o famoso case do Oceano Azul, né? O Oceano Azul significa o mar de oportunidades. A gente gosta de falar que é nosso Oceano Verde, né? Uma grande oportunidade aí para a agricultura. Matheus, cara, eu acredito que isso é um caminho sem volta para o negócio, né? Para o negócio agricultura, agronegócio, negócios ambientais, né? Como você disse aí do sequestro de carbono, é um negócio muito grande, né? Que as pessoas têm que os produtores, eles têm que se profissionalizar ainda mais, conhecer, adquirir conhecimento, né? Se tecnificar ainda mais para poder aproveitar essas oportunidades de ganho, é sempre ganho, né? Você sempre faz esse ganho para que obtenha sempre os melhores resultados. Até vou fazer um comentário daqueles 500 produtores onde vocês estão fazendo o projeto piloto lá, o Gilberto está dentro, não está ou não? Tá dentro. Eu acho que a vitrine é o negócio, né? Até pelo tamanho do negócio que ele fez, o resultado positivo, né? Isso aí vai atrair muito mais pessoas, como você diz, o boca a boca, né? Como ele conseguiu o resultado e ele falando, né? E
mostrando o resultado, até depois fazendo esse lado a lado, aí, como você disse, aí, até no próprio aplicativo, você vê esse comparativo, é importante, né, para que as pessoas adotem, dê aderência a essa tecnologia, para esse ganho que certeza vai ocorrer, né? Você tem que fazer todo o processo para atingir isso daí, mas é muito interessante. Matheus, cara, é o que vem por aí. E o que vem por aí, né? Até como você disse aí, tem muita coisa mudando, né? Pesquisas nos próximos 2 anos a crescimento, mas o que vem por aí? O que pode ainda nos surpreender positivamente? Eu acho que tem muita coisa. Quando você começa a mergulhar com relação a isso daí, Rafael, eu diria que dentro da porteira, a gente já falou da maioria, porque muito do que a gente está falando aqui, né, são coisas que estão em fase inicial, né? Então, eu diria que a utilização mais maciça, em escala de drones, satélites com maior precisão, para a identificação de pragas e doenças em tempo real, máquinas, tratores autônomos, né? Tudo isso daí já é uma realidade, eu diria, já existe, está em implementação e certamente nos próximos 5 anos vai ter uma adoção muito grande. Eu acho que isso não tem volta. O que eu acho que o que vem além do que nós estamos conversando é fora da porteira, tá? Um exemplo é o carbono, ele é um fora dentro, né? Porque dentro você sequestra, você comercializa fora, mas claramente na semana passada teve o Agritech Forum, que é um evento grande lá de São Francisco, aqui cobrindo a América do Sul. Muito se falou de fintechs no agronegócio, tá? Por exemplo, quando o Brasil tem uma grande oportunidade de adoção de seguro agrícola, né? A gente ainda tem um seguro agrícola com grandes oportunidades no Brasil. E também, e por quê? Também, a atividade no Brasil, a atividade da agricultura tropical, pela essência dela, ela tem os seus desafios, certo? Agora, pensa a beleza de você usar todos esses dados agronômicos no detalhe do metro quadrado e esse agricultor compartilhar esses dados com uma seguradora e essa seguradora precificar esse seguro de acordo com a sua eficiência em produzir. Aquele agricultor que está seguindo o manejo corretamente, que planta a semente na época certa, que faz o manejo correto e ele está produzindo mais, ele vai ter ferramentas financeiras, seja de crédito, seja de seguro, que vão compensar ele por esse esforço, por todo esse cuidado adicional que ele está fazendo. Isso daqui tem um envolvimento muito grande de blockchain, de ferramentas financeiras sofisticadas, microcrédito, que vão conectar o sistema financeiro, né, com a produção de alimentos. E também eu acho que tem uma tendência forte, que é o que a gente falou também já aqui, do ponto de vista de rastreabilidade, né? Essa é uma tendência muito forte já fora do Brasil. A gente também, nessa mesma pesquisa da McKinsey, que foi uma pesquisa que se tornou pública, hoje já 26% dos agricultores que foram entrevistados, Rafael, já falaram que já recebem algum tipo de demanda de processos de sustentabilidade na produção. Então, já existe o mercado comprador solicitando algum tipo de informação, rastreabilidade. Então, também, essas plataformas de blockchain, de toda essa potência que existe do ponto de vista de digital no agro, também tem um mundo enorme para ser explorado aqui do ponto de vista de conectar o mercado consumidor com o mercado de produção. Matheus, eu acho que isso daí são oportunidades que estão à porta ou à porteira, né, das propriedades aí que nós temos que fazer um entendimento disso daí, de como isso pode ser relacionado à nossa atividade, você muito mais inserido nessa área, né? Mas o quanto que isso nós podemos trabalhar para contribuir, para fazer um processo como não é pura e simplesmente jogar a semente no chão e colher. O negócio é muito vasto, é muito amplo, mexe aí com a parte social, ambiental, de sustentabilidade, do meio ambiente, muita interação entre outros setores, né? Do caso aí
de área econômica, né, incentivo de seguradoras, vamos dizer assim, otimizar e fazer um programa de securitização específico para aquele produtor, para aquele negócio que ela sabe, ela entende que o risco de sinistro pode ser menor para esse produtor, então ela entende que ela vai ter o produtor, caso, assim, nós dependemos muito também do fator climático, mas já existem ferramentas digitais para poder acompanhar isso daí, para otimizar isso daí, ou para tentar gerar uma certa previsibilidade dos fatores climáticos. Isso daí as seguradoras elas querem correr menos risco, lógico, como todo produtor. E ela consegue investir, otimizar os recursos dela, direcionar os recursos dela para esse tipo de produtor que ela entende que ela vai correr menos risco. E aí caem os custos, né, de securitização, isso gera-se depois, aí, como você disse, na parte de rastreabilidade, você gera-se certificados, né, certificações, para que você mostre ao mercado que aquele produto atendeu todas as exigências do mercado consumidor, que é isso daí. Ele prefere comprar um produto ou receber uma carne, por exemplo, um frango, um grão, alguma coisa, que ele passou por um processo certificado, que ele, isso daí é o produto que eu quero, assim, que eu quero consumir esse tipo de produto que atenda todas as exigências sociais, econômicas e ambientais, né? E você sabe, tem uma reflexão aqui enquanto você falava, tem um tema que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de agricultura digital, um tema que pode ser uma desvantagem para o Brasil, tá? Que hoje é uma desvantagem, mas eu vou contar uma historinha aqui que a gente vê algumas mudanças, é a tal da conectividade, né? Conectividade é o que está permitindo eu e você estar tendo essa conversa aí. Você está em Rio Claro. Rio Claro, eu estou aqui em São Paulo, né? E a gente está tendo essa conversa aqui, né, com toda essa qualidade aqui, mas a gente sabe que, especialmente nas áreas mais remotas, onde é praticada a agricultura, isso não é uma realidade, né? Existe até um mapa muito interessante que compara o Corn Belt americano com o Mato Grosso, né, do ponto de vista de cobertura de sinal, de telefonia de sinal. Por que eu estou falando isso? Porque conectividade também é a base da agricultura digital. Apesar de praticamente todas as soluções digitais, inclusive a nossa, funcionar no ambiente offline, você coleta a informação offline, mas depois você vai precisar de uma conectividade para levar essa informação para a nuvem, para ser processada e depois voltar para o agricultor. Mas eu diria que esse hoje é uma barreira importante. Eu diria que até é uma preocupação, porque quando você compara com os nossos principais competidores na produção de alimentos, eles já estão com essa base de conectividade praticamente pronta, Europa, Estados Unidos, China, e a gente não tem ainda a cobertura que nós gostaríamos, que nós precisamos. E aqui, olha só que interessante, essa história é bacana, Rafael. Há mais ou menos um ano atrás, 8 empresas, né? E a gente foi uma dessas 8 empresas, entendendo essa necessidade comum do segmento, né? Não era uma necessidade da Climate Review, não era uma necessidade da CNH ou da Jato, todos, né? E dos agricultores, nós formamos uma aliança que se chama Conectar Agro. Há um ano atrás, a gente apresentou no AgriShow o Conectar Agro com um objetivo claro de promover a conectividade no agronegócio. Tá? E dentro dessa aliança, as empresas que provêm a tecnologia são a TIM e a Nokia. Tá? Então, eles também estão dentro dessa aliança. E olha só que interessante. O retorno sobre o investimento sobre essas tecnologias digitais tão se provou verdade que agricultores, nesse momento, claro, grandes agricultores que permitem, né, essa escala, eles estão fazendo investimento em conectividade. Hoje a gente tem fazendas no sul do Piauí, na região lá de Uruçuí, uma região importante agrícola, uma fazenda que tem uma torre 4G, cobrindo 30 mil hectares, um trator, um funcionário com WhatsApp, uma escola recebendo sinal para fazer uma videoconferência para treinar os funcionários. Isso daqui é de um ano para cá. De um ano para cá. Isso se tornou viável, economicamente viável. Tá?
E olha só que bacana, Rafael. Se completou um ano dessa aliança e há 3 semanas atrás a gente anunciou para o mercado que essa aliança se tornou uma associação, uma entidade legal mesmo, jurídica. Por que ela se tornou uma associação? Com o objetivo de abrir e trazer mais participantes. Hoje tem uma lista de quase 30 empresas interessadas em se juntar, startups de todos os portes de tamanho, pequenas, grandes empresas, outras empresas de máquina, se juntar a essa aliança, porque nesse primeiro ano de atuação, essa aliança cobriu 5 milhões de hectares de conectividade em 8 estados do Brasil, que atingiram 220 municípios. E dentro desses 220 municípios, 550 mil pessoas passam a ter um sinal 4G disponível, onde não existia um sinal 4G disponível. E olha só que interessante, né? Foram também mais de 50 mil fazendas nessa área de atuação. E 90% delas com menos de 100 hectares. Onde que eu quero chegar? Você tem o benefício direto que você destrava, né, a questão da agricultura digital. Você abre espaço para a internet das coisas, para a instalação de sensores, drones, estações meteorológicas e tudo que nós falamos aqui. Mas o mais importante de tudo é inclusão. Essas 500 mil pessoas, pensa, Rafael, tem uma escola remota. Essa escola vai passar potencialmente a receber uma aula para treinar os operadores, para a escola para as crianças. Então, tem um potencial de inclusão muito interessante. Então, você, de uma certa maneira, você atinge 2 objetivos com uma única ação, que é você destravar um dos principais gargalos para a agricultura digital no Brasil, mas, ao mesmo tempo, você tem um elemento de inclusão social que é espetacular, porque você passa a deixar, literalmente, as pessoas conectadas. Então, aqui nós estamos falando, no meio do nada, a pessoa está lá com o WhatsApp, conversando, fazendo uma video call, seja com a gente aqui em São Paulo, em Rio Claro. Né? Então, muito, muito interessante isso daí também. Eu acho que, Matheus, cara, eu acho que isso daí são informações que acho que o grande público ainda acho que não tem acesso, né, para saber isso daí. E como você disse, essa inclusão social é uma inclusão digital, social, econômica, que vai gerar, vai integrar, vai fazer conexões com a vida das pessoas que estão inseridas nesse segmento, do produtor rural e das famílias e da comunidade. Como você disse aí, mais de 500 mil pessoas que estão inseridas nesse contexto. Cara, mexe com a economia, mexe com o conhecimento. Cara, é muito grande o ganho que as pessoas têm, né, com isso daí. E acredito eu que a tendência, como você disse, se tornou uma associação e aí a inserção de novos integrantes, provavelmente isso aí vai crescer, com certeza isso vai crescer muito mais, né, e vai abranger muito mais a população que necessita de tecnologia, de inserção social, econômica, vai trazer riqueza para essas regiões. Cara, nós estamos transformando o mundo, transformando o Brasil e realmente inserindo essas pessoas e a economia, a agricultura. Cara, aí vai muito além do que a gente pura e simplesmente plantar uma semente e colher, né? É um momento muito especial, não tenha dúvida. Acho que essa tua conexão dos pontos aí é puramente verdade e é um momento de transformação. E o que é interessante é que existe apesar de todas as dificuldades, né? Não vamos minimizar aqui as dificuldades, mas a gente tem uma agricultura muito forte, né? O agricultor brasileiro já demonstrou que quando você demonstra valor, Rafael, seja através de aumento de produtividade, seja através de melhoria do custo, seja através da melhoria da operação, ele adota, né? Ele usa a tecnologia em pró da produção dele, em prol da sociedade, né? Então, a gente realmente vive um momento especial, assim, do ponto de vista de oportunidades para a economia brasileira, para o desenvolvimento das próximas gerações, para a sustentabilidade do planeta. É um momento muito bom, um momento muito rico aí para nós que formamos em 2003 aí, né, tá podendo ver essa história, né? Eu tive o privilégio lá em
em Casabranca de lançar, né, biotecnologia em milho, que eu escutava depoimento de agricultor falando, olha, eu chego a sonhar com a lagarta, né, que era, você lembra, né, a quantidade de aplicações que se fazia, né, no milho naquela região, e depois você ter, né, a oportunidade de lançar isso daí, ver o impacto, né, menos inseticida, né, menos combustível, menos máquina dentro da propriedade, viver isso daí, e agora o que a agricultura digital também está proporcionando, né, transformando pessoas, incluindo pessoas no mundo digital, é um grande privilégio profissional, é uma motivo de motivação e é muito, muito grande. Eu acredito que essa experiência que você está vivendo, Matheus, e nós, parcialmente disso aí, nós vamos ser afetados aí em breve com isso daí, né? Com esse processo, com esse conhecimento e o que você vive hoje, cara. Acredito eu que é prazeroso, é orgulhoso, né? Orgulho no bom sentido, né? De você fazer parte da história da agricultura, da tecnologia, de todo um sistema aí, cara, que é pro bem, né? Nós trabalhamos, a agricultura aí muitas vezes marginalizada, né, questionada por alguns fatores ambientais, uso de defensivos agrícolas, cara, mas é assim, nós trabalhamos, nós buscamos sempre o melhor, né? E agora com o uso de tecnologias para você otimizar isso daí, cara, eu acho que é valioso demais. Isso não tem precificação, não se precifica isso daí, o quanto isso é valoroso para nós, né, como profissionais e como pessoas também, quanto que se aprende, como que se entende a importância do trabalho que você faz para o ambiente, né, para isso tudo. E, cara, eu acho que o que você está vivendo aí, eu acho que, cara, parabéns para você, parabéns para a organização, para a companhia, para toda a associação aí que está fazendo todo esse trabalho e que você acompanhou parte da agricultura, como você disse, o uso da biotecnologia lá em Casabranca, né, com o pessoal fazendo uso de tecnologia de sementes aí que são... Um abraço para o nosso amigo Carmelo, lembra do Carmelo? O Carmelo acho que está em Minas, né? Está em Minas. Ele me ligou esses dias, preciso retornar para ele. O Carmelo. E, cara, eu acho que isso é importante. Isso é a trajetória nossa, é a trajetória sua, a trajetória da agricultura, tem correlação com o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, o que vai ser feito ainda, cara. Eu acho que é muito importante, acho que é válido, a gente tem que fomentar esse tipo de informação, divulgar, não ter restrição para passar essas informações, que isso, o público, né, em geral, tanto inserido no agronegócio, como a comunidade como um todo, os consumidores, eles têm que entender o que está acontecendo para poder falar, opa, cara, isso aí é o futuro, é bom, é por bem, vai fazer bem para toda a sociedade, para a economia, a parte social, cara, eu acho que é muito importante, Matheus. Cara, eu acho que muito feliz de estar ouvindo isso de você e saber da sua trajetória. Acompanhei parte da sua trajetória profissional também e ver que você tá atuando aí num segmento, cara, que eu acho que temos que parabenizá-los e bater palma para você e pelo trabalho que você vem fazendo, Matheus. Não, Rafael, eu que agradeço o convite também. Eu acho que o trabalho que você está fazendo aqui, né, no canal Amigos Agro e Vida, tem um papel fundamental, né, porque você está levando informação, né, está ajudando a disseminar tudo isso. Então, super parabéns pela iniciativa. Desejo todo sucesso aí por essa tua nova jornada aí. A gente precisa realmente mais pessoas fazendo isso, porque são histórias muito legais de serem contadas, muitos desafios, né? Mas aí um potencial muito grande, né? Que pode realmente fazer o Brasil se desenvolver de uma maneira justa, equilibrada, sustentável. Então, realmente, parabéns, fico à disposição para futuras conversas aí e estamos juntos, tá? Eu que agradeço, Matheus, e com certeza um assunto vai puxar o outro e não vai faltar oportunidade de a gente ser mais pontual ou específico e aí algum tema que seja de relevância para o agronegócio, né?
que você participe também. Agradeço essa sua disponibilidade aí. O canal está aberto. O objetivo do canal é isso aí, fazer a conexão entre os amigos, o agronegócio e a vida. Cara, e o que você falou aqui hoje, aconteceu tudo isso no bate-papo, né? Aconteceu tudo isso no bate-papo, cara, e eu acho que é isso. Esse é o papel nosso, é o objetivo do canal, passar informação, fazer essa conexão entre a amizade, né? A amizade que nós já temos aí há algum tempo e, cara, é isso aí. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos fazendo o que é possível e o que for impossível também nós vamos trabalhar para poder fazer também, né? Então, agradeço novamente, Matheus. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí e acredito eu que muito ainda há por vir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Beleza, meu velho. Grande abraço aí. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado. Eu até gostaria de, como tem sido o final dos nossos bate-papos, né, compartilhar uma mensagem com todo mundo aí, que estamos todos juntos nessa nobre missão que é auxiliar o produtor na produção de alimentos. E hoje, com mais tecnologia, com mais informação, com mais inserção social, econômica e valorização do trabalho do produtor rural. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.